Compartilha a nossa live, tá bom? Glória a Deus. God bless you all, viewers of all over the earth. Be welcome to our live stream here in Brazil. God bless you and your family too. If you remain here, we're gonna pray for you and God gonna bless you. Greetings from Brazil. Remember, you are a very important person to God, and we are here inviting everyone to receive Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. Now is your right moment, your defining moment, for you to receive Jesus Christ. Invite Him. Say, Jesus, I repent from the sins that I committed, and I surrender my life to you. I give you my heart. Come into my heart and save me. It's your wise decision to give your life to Jesus Christ and to receive everlasting life, heavenly joy, peace, and love from God. You know? God loves you and we love you too in Christ Jesus. Queridos, muito obrigado a você que está entrando. Thumbs up, please, like and share. Be welcome to our live stream, please. Thumbs up, shout out. In the mighty name of Jesus, you are very welcome. Queridos, estamos felizes aqui, continuando hoje, nesta noite de sexta-feira. Esse estudo que já está na sua quarta semana, hein? Quarta semana, meus irmãos. Nós estamos estudando o livro de Gálatas, o Evangelho Genuíno. Quero agradecer a todos vocês que têm assistido no ao vivo, no gravado. Que Deus te abençoe essa sua entrega preciosa para Deus, através da qual o Senhor nos faz crescer na graça e no conhecimento. Estamos todos aqui juntos aprendendo, porque somos necessitados, né, irmãos? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e nós queremos nos humilhar aos pés do Senhor, não é? Queremos nos entregar a Ele para que Ele trabalhe a nossa vida, amém? Debaixo do sangue de Jesus, humildemente, nos entregamos a Deus nessa noite, confiando inteiramente na graça e nos revestindo do Espírito para poder crescer, amém? Então você que está aqui, sente-se ao redor da mesa, coma do pão celestial, beba da água da vida e saia dessa live curado, um pouco mais fortalecido. El Cristiano TV, hola, Dios te bendiga, estoy muy bien, gracias, Dios te bendiga muchísimo, Andy El Cristiano, saludo desde Brasil. Andy, ¿dónde eres? ¿Qué nacionalidad? Aí, Lucas, como está? O pessoal está entrando, Caroline, nossa irmã Elenir, Verônica, muito obrigado por vocês que estão entrando, Deus abençoe, Deus bendiga a todos, saludo desde Brasil, que la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo pueda bendecir nuestras vidas, nuestro hogar. Muy bienvenido a todos. Saludo, bendiciones. Estamos aqui em Gálatas capítulo 2, queridos. E estivemos antes falando sobre a diferença entre a culpa e o arrependimento genuíno. Ô querido, Deus te abençoe o que é de Deus, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estivemos falando ontem a diferença entre a culpa e o arrependimento, na descoberta do pecado. A palavra de Deus, ela é santa, é como um espelho que revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nossa alma está num processo de restauração. Então, muitas vezes, a luz, ela expõe áreas da nossa vida e que nós precisamos melhorar pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. Então, é o desejo do Senhor que o processo começou pela fé, assim como recebemos a Jesus, assim andemos nele. Se pela graça fomos salvos através da dependência, pela fé, a santificação é um processo que prossegue através da dependência, pela fé. Paulo censurou os Gálatas no capítulo 3, porque estavam tentando se esforçar na carne para se santificar e para merecer o céu. Vemos então que a santificação pela graça, o mesmo Senhor que diz, sem santificação ninguém verá o Senhor, é o mesmo Deus que diz, eu sou o Senhor que te santifica. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz que o mesmo Deus de paz que vos chamou, vos santifique espírito, alma e corpo, e vos torne irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele nos conserva irrepreensíveis. Agora vamos falar sobre como a graça nos liberta do pecado, não apenas nos perdoa,
Muitos pregadores falam do poder do sangue de Jesus para nos purificar vez após vez, que em Cristo temos o perdão dos pecados, a purificação contínua e constante, passo a passo, como a respiração. Assim como o oxigênio entra nos pulmões, sai gás carbônico, entra oxigênio, né? Assim a purificação pelo sangue, porque a nossa alma, ela está num processo de restauração que só estará 100% quando vermos o Senhor face a face. Então não é pela santificação que somos salvos, nós somos salvos pela graça através da fé e a santificação. Então é o efeito gradativo da salvação. Portanto, todos quantos receberam a Jesus estão no processo de santificação, mas não estão perfeitos no seu desempenho na sua alma. Estão perfeitos no espírito, onde tudo se fez novo. Mas a nossa alma está num processo de restauração, e quando Jesus vier, nenhum de nós será perfeito na alma, mas o perfeito é o arrependimento e a fé. Então, o perfeito é vestes brancas pelo sangue e azeite transbordando, que é a dependência do Espírito. Né? Romanos 5,17 diz que os que tomam a abundância da graça, que é o azeite transbordando, né? E o dom da justiça, que são vestes brancas, purificadas pelo sangue, pelos méritos de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo. Portanto, Cristo nos salva e o Espírito nos santifica. O que Cristo fez nos salva e o que o Espírito faz nos santifica. E essa dependência de esperar inteiramente na graça, ela é estranha à igreja que estava aqui na Galácia, que era legalista. Eles pensavam que se eles dessem uma ajuda, um esforço na carne, estariam cooperando. Na verdade, estariam travando todo o processo. Assim como Abraão pensou que estaria ajudando a Deus, fazendo um filho na empregada. Mas ali criou um filho que não era o filho da herança, o qual teria ser com a sua esposa. A promessa foi cumprida através de Sara. Não era o filho da escrava, mas sim o da livre. Portanto, o que vemos, então, é que o Espírito Santo, ele produz uma santificação. E essa santificação, como ela é progressiva e a carne é apressada, a carne oscila para esconder o pecado, teimar no pecado, ou para tentar substituir o Espírito através da culpa e do esforço na carne para parar de pecar. E assim ter mérito diante de Deus. Só que ninguém se gloria diante de Deus por obras, porque por obras da lei ninguém será salvo. Então Paulo estava falando aqui no capítulo 2, né, que ele censurou a Pedro, porque Pedro estava tentando agora passear entre dois mundos, né? Com os cristãos gentios, ele era aquele que pregava a graça, mas quando estava com os judeus, ele achava que tinha que misturar, então, o legalismo, né, para ser salvo, porque ele, sendo judeu, achava que por ser judeu era superior aos gentios, quando na verdade, pelo sangue de Jesus foi derrubado o muro de separação. Não há grego, nem gentil, nem judeu, em Cristo somos todos cristãos, amém? Então, nós estávamos falando ontem que nós temos o processo da santificação continuando quando nossa fé está totalmente no Senhor. Quando a nossa fé está 100% em Jesus, somos salvos. Não é a fé misturada em Cristo, mais no patuá, mais no horóscopo, mais em São Cipriano, mais em outras coisas. A tua fé é 100%, Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você coloca toda a sua fé em Cristo, na sua obra na cruz, sua morte e ressurreição, você recebe o presente da salvação, o dom da justiça. Deus te declara salvo quando você reconhece que não pode salvar-se a si mesmo. Quando você chega diante de Deus falido, quebrado, pobre, cego, nu, miserável. Você chega diante de Deus reconhecendo que não pode se salvar, mas que depende da morte e ressurreição de Cristo como pagamento, aquele sangue paga pelos teus pecados. E não para aí, depois que Jesus morreu e levou este sangue lá nos tabernáculos celestiais. Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas e começou então um processo de santificação para que entremos num nível de liberdade pela graça. Onde está o Espírito está a liberdade. Essa liberdade são níveis que o Espírito Santo vai produzindo, aonde o nosso coração vai se apegando no Senhor e vamos começando a ter nojo do pecado. Então, é um processo onde Deus trabalha no querer e no efetuar no interior do homem. Esse trabalhar da graça, que é a santificação, ele começa e ele prossegue através da fé. Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. Amém? Então, este processo da graça, da santificação, ele não tem a cooperação da carne. A carne para nada aproveita. João 6,63, Romanos 7,18. Então,
Não é a carne que vai ajudar no processo de santificação, muito pelo contrário. A carne tem que ser renunciada não só quanto ao pecado, como na tentativa de sair do pecado. E em Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz que a carne não pode obedecer à lei de Deus. E Romanos 8,8 diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Portanto, a carne não presta para a santificação. Então, como podemos descobrir que estamos na carne? Em relação ao pecado, é quando estamos culpados e tentando mudar a nós mesmos. Estamos na carne. Estamos respondendo não com fé. Estamos respondendo com carnalidade. Em Hebreus 4,2, que a palavra não frutificou porque eles não misturaram a palavra com fé. Então, o solo que é terra boa, ele vai misturar a semente com os nutrientes do solo. Mas o solo que é terra ruim vai misturar a palavra com mágoa, com mundanismo, carnalidade. Carnalidade, mundanismo, terra ruim, terra dura. Portanto, sabemos que estamos no espírito quando estamos na fé. Sabemos que estamos na carne quando estamos na culpa. Isso parece igual, mas não é. A fé é uma dependência de que Deus produz em nós aquelas mudanças que descobrimos na Bíblia e reconhecermos que não podemos mudar um milímetro do que somos. Nós não podemos santificar a nós mesmos, entende? E isto é uma coisa muito importante descobrirmos. Só quando descobrimos que somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus, não com a tentativa de auto-santificar-nos, não na tentativa de praticarmos boas obras para ser aceito. Então a fé, ela está então colocada em Jesus para a salvação e no Espírito Santo para qualquer mudança. Nós não podemos mudar um fio de cabelo, nós não podemos mudar, ser mais manso, mais humilde, mais amoroso, nós não podemos mudar. Nós só podemos arrepender e se entregar a Deus sinceramente dia após dia. Essas mudanças serão produzidas 100% pelo Espírito. A santificação pela graça, ela é produzida 100% no Espírito. Sem a participação das mãos humanas, como aquela montanha que foi tirada lá do livro de Daniel, na visão, sem auxílio de mãos. Portanto, a culpa é quando eu me volto para mim, não para Cristo, entendeu? Como Pedro se voltou para os ventos e não para Cristo, ele afundou. Olhando firmemente para Jesus, Hebreus 12:2. Como que eu sei que eu estou na carne? Em relação ao pecado, ou eu estou escondendo o pecado, brincando com o pecado, temando com o pecado, ou estou debaixo de culpa. Então a carne oscila para esses dois pontos. Ou se absolve ou se condena. A carne, ela trabalha com esses dois pontos. Ou ela absolve dizendo que o pecado não tem importância, esconde o pecado, brinca com o pecado, teme no pecado. Então a carne, ela oscila entre absolvição e condenação, que gera a culpa e a tentativa de mudar-se para então ser aceito por Deus. Já a moderação da graça nem se culpa, nem se condena e nem esconde o pecado, mas cobre, reconhece o pecado, se humilha debaixo do sangue de Jesus. E continua se entregando dia após dia a palavra, a oração, o jejum, estar junto com os irmãos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo prossiga a obra de santificação, que é inteiramente dele. É certo que eu olhando para mim, você olhando para você, nós queríamos ser mais santos, não é verdade? Nossa alma geme por uma santidade 100%. A nossa carne nos faz sofrer, né? Então nós gememos enquanto estamos neste corpo de carne, mas é útil. Por um lado, a carne ela tem essas tentações, entende? Nossas fraquezas. Mas por outro lado, essa carne nos dá um corpo para que nós possamos impor sobre os enfermos, pregar a palavra, orar. Então, o corpo ele tem a sua utilidade, porque o corpo ele é santo, mas a carne ela é pecaminosa. Então, o que nós precisamos compreender é que, enquanto estamos no corpo, estamos sofrendo. Mas esse sofrimento pela renúncia, pelo sofrimento para com o pecado, tem galardão. Tá? Então vamos falar que a culpa pelo pecado, ela é incredulidade, embora pareça virtude. Os fariseus pensavam que eles eram virtuosos por tentarem agradar a Deus com suas obras, como aquele homem de Lucas 17 que diz: Senhor, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. Ele pensava que as suas boas obras poderiam ser um pagamento adequado para os seus pecados.
Pessoas que têm tantos pecados abrem ONG, dão comida para os pobres para tentar aplacar a sua consciência, como que se as boas obras pudessem sobrepor-se às suas más obras, como se lá no céu tivesse uma balança, se as suas boas obras vencerem as suas obras más, você será salvo. Quando na verdade não é pelas boas obras que somos salvos, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E as boas obras não são condição para a salvação. As boas obras são efeito da salvação, porque somos salvos pela graça para as boas obras. Efésios 2:10. Portanto, as boas obras têm o seu valor na nova vida, desde que sejam produzidas pela fé. É a obediência da fé que diz Romanos 1:5. Veja então que eu não estou na fé quando estou debaixo de culpa, porque a culpa parte do princípio de que o meu pecado me condena. E o pecado que eu cometo não me condena, porque Jesus levou o castigo pelo pecado. Ele não só levou o pecado, mas ele levou o castigo pelo pecado, diz Isaías 53. Então, o pecado que eu cometo e eu confesso não tem consequência. Muitas pessoas pensam que você confessa o pecado e depois vai ter consequência. Então você fica esperando o castigo. Mas aonde o sangue foi aplicado, não há pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento, o sangue de animais cobria temporariamente o pecado até a vinda de Cristo. Cobria. Mas o sangue de Jesus, ele tira o pecado do mundo. E quando ele tira, não existe. Quando você confessa, você fica mais puro do que os anjos. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão com Jesus procurando entrar no Espírito. Mas Satanás, através da carne, diz: você confessou, mas Deus vai te castigar. Você confessou, mas você não largou ainda. Você confessou, mas você não é perfeito. Deus vai te castigar. Você pensa que você confessou, isso vai ficar assim? Como se Jesus não tivesse pago pelos nossos pecados. Nós não precisamos pagar porque Jesus pagou. Portanto, o pecado confessado não tem consequência porque ele não existe quando ele é confessado. O Senhor tira, você fica mais... Só que se você não tiver tua mente renovada, mesmo perdoado por Deus, você não se perdoa e se culpa. E fica esperando o castigo. E como diz lá em Jó, o que eu receio me acontece. Então a pessoa peca, pede perdão, mas ela continua se culpando, achando que ela tem que pagar. Por isso começa a acontecer coisas ruins, ela diz: tá vendo? Estou pagando. Tá vendo? Deus está me cobrando. E Deus não cobra porque Jesus já pagou. Então uma conta que Jesus já pagou, Deus não vai cobrar de você. Mas por falta de entendimento, a pessoa perece. Porque o pecado confessado, ele não tem consequência. Porque Jesus pagou não só pelo pecado, mas pelas consequências do pecado. Então, muitas vezes o diabo faz assim: você peca, você pede perdão, não é? E se entrega a Deus para parar com aquilo. Está no processo que você não parou, mas você já confessou e está querendo parar. E o diabo vem e diz: olha, isso aí vai ter consequência. E aí o diabo te ataca, lá na frente ele te ataca, e diz: está vendo? É consequência do pecado. Não é, é um ataque das trevas. Lá em Isaías 54:15 diz que poderão vir ataques contra você, mas não vem de Deus. E que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, diz o versículo 17. Portanto, o diabo ele é astuto, ele trabalha as duas pontas. Ele vem com a culpa, e a culpa presume o quê? Castigo. Então a pessoa fica esperando o quê? Não salvação, ela fica esperando condenação. A mente dela fica contaminada com o senso do pecado, ou seja, ela já confessou, ela já está limpa, mas ela chama de imundo aquilo que Deus já santificou. O que acontece é que o diabo enganou. Não com o pecado, mas com a incredulidade. É um problema teológico, tá entendendo? Porque quando a pessoa confessa e Deus perdoa, é preciso que a pessoa receba esse perdão. Porque se um bandido for perdoado, mas ele não receber esse perdão, ele não sai da cadeia. Ele tem que aceitar esse perdão. Certa feita, um rei foi libertar um presidiário, ele falou: eu não quero. Então o rei falou: eu não posso soltá-lo, porque se ele não recebe o perdão, eu não posso. Entende? Então o que acontece é que o pecado confessado, com a intenção de abandonar, Provérbios 28:13, tem a misericórdia de Deus sobre você. Mas a pessoa não entende a misericórdia. Ela diz: não, Deus está irado comigo. Deus está irado comigo. Porque ela não entende que o sangue já levou aquele pecado. Porque ela sente, aí ela vive por sentimento. Mas eu sinto que não foi perdoado. 1 João 9 diz que quando a gente confessa, Deus perdoa e purifica. Isso é um fato. Mas o fato espiritual é recebido pela fé. E muitas vezes a pessoa está por sentimentos. Ela pede,
Mas ela diz, eu não sinto que fui perdoada. Eu sinto que mereço castigo. Eu sinto que eu preciso pagar por esse pecado. Então o diabo vem e diz, olha, você pediu perdão. Deus te perdoou, mas vai ter consequência. É como se você me devesse 10 reais e eu dissesse, eu te perdoo, mas me dá aí os 10 reais. Quer dizer, então não há perdão. O Jesus pagou para que você não tenha que pagar, tá bom? Então o que acontece é que a pessoa pede perdão e o diabo convence ela de que ela vai ser castigada. Então quando o diabo for atacar, ao invés dela entender que aquilo não tem nada a ver com o pecado confessado, aquilo não tem nada a ver com o pecado confessado, tem a ver com o ataque do diabo. Deus está com ela, Deus já limpou, Deus já perdoou. Mas o diabo ataca e diz, está vendo? Isso é por causa daquele pecado. Aí a pessoa se sente culpada e aí ela perde a batalha. E ela é envergonhada. Porque ela não sabe que o pecado confessado não tem consequência. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos a abrangência do sangue de Jesus. Muitas pessoas não compreendem a abrangência do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que foi derramado pelo pecado do mundo inteiro. Jesus já perdoou o mundo inteiro, até os pecados que eles vão cometer ainda, né? Mas o homem precisa perceber e receber esse perdão. Portanto, a culpa é a ideia de que Deus está irado com o meu pecado confessado, que eu sinceramente estou tentando abandonar. Deveria estar debaixo de culpa quem está brincando com o pecado, quem está com destemor, quem está vivendo o mundanismo sem arrependimento. Devia estar debaixo de culpa mesmo. Tem que se culpar mesmo. Agora, aquele que está debaixo do sangue de Jesus, confessando com sinceridade, na intenção de abandonar o pecado, a culpa é a maior ignorância. É a culpa que o levará para o inferno, porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus. O primeiro que vai para o inferno são os incrédulos. Então, o que está matando essa pessoa não é o pecado que ela cometeu e já foi perdoado. É a sensação de que ela é culpada. E a culpa presume castigo. A pessoa ela fica esperando o castigo. Lá em Romanos 11, 22, que Deus continuará sendo bom e misericordioso para com aqueles que estão confiando em Cristo para perdoar os seus pecados, confiando no Espírito para nos ajudar. Então você está sendo ajudado, mas você está num processo e você não está perfeito, nem eu, ninguém de nós estará perfeito. Quando nós morrer, nenhum de nós estará perfeito. Mas o fato é que estamos perdoados e estamos num processo com sinceridade, nos entregando a Deus. Então não é o nível de santificação que te salva. O ladrão da cruz estava no nível 0 de santificação, mas ele foi salvo. Deus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Se ele descesse da cruz, ele entraria num processo de santificação, mas ele não seria salvo pela santificação. Ele foi salvo porque creu em Cristo. A santificação é o efeito da salvação, não é condição para a salvação. Portanto, quando Jesus vier, não são os santificados que serão salvos, mas os que creram em Cristo e reconheceram que não podiam salvar a si mesmo. Aqueles que estão tentando salvar a si mesmo não são salvos, porque eles não entenderam que ninguém pode salvar a si mesmo, senão Jesus não teria vindo e derramado seu sangue. Porque a salvação é impossível aos homens. A salvação é da inteira alçada do Senhor. Eu sou o Senhor que te salva. Amém? Portanto, a culpa ela é uma consciência contaminada. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, se a consciência culpada, condenada, então a pessoa vai orar e diz, quem sou eu? Eu só estou indigno, eu falhei. Quem sou eu para ter ministério? Quem sou eu para orar pelas pessoas? Quem sou eu para Deus me ouvir? Eu pequei, eu me arrependi, mas eu estou sujo. Eu sou falho, eu sou imperfeito. Então, quer dizer, a pessoa fica enganada pelo diabo. Porque a culpa, ela nunca é boa. O arrependimento é. O arrependimento ele é profundamente positivo. Porque o arrependimento é, sim, Senhor, esse pecado. Sim, Senhor, me ajude. Eu vou conseguir. Com a tua ajuda. Mas enquanto eu não conseguir, ainda não parei de fazer isso, eu estou arrependido, estou salvo. O Senhor não está irado comigo. O Senhor não vai me lançar no inferno. Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus. E o Espírito está trabalhando, entende? Então, a culpa, ela é negativa. Porque enquanto o arrependimento é a certeza que em Cristo eu sou perdoado e que no Espírito estou sendo santificado, Filipenses 6, que é fiel aquele que nos chamou e que nos preparará, nos deixará pronto até a vinda do Senhor Jesus, certo? Então o Senhor sabe aprontar cada um de nós, né? Então, o arrependimento e a fé é uma coisa maravilhosa. Arrependei-vos e convertei-vos. Agora, a culpa, ela é incredulidade. Porque a culpa presume que eu tenho que salvar a mim mesmo para Deus me aceitar. Que eu tenho que melhorar minhas obras para Deus me salvar.
E ninguém é salvo porque melhora as suas obras. Ninguém se salva porque melhorou as suas obras. A melhoria das obras é o efeito da salvação. Minhas obras só melhoram, não existe boas obras antes da salvação, né? Porque as boas obras são produzidas no espírito daquele que foi salvo. Portanto, o pecado não nos separa de Deus. Porque se o pecado nos separasse de Deus, ninguém seria salvo. Todos nós, quando morrermos, em alguma área nós estamos errados. Não amamos a Deus como Ele merece, não produzimos as mesmas obras e maiores, não amamos o nosso próximo como nós mesmos. Estamos no processo, certo? Então não é terminar esse processo que nos salva. Não é amar o próximo como nós mesmos que nos salva. Não é fazer as mesmas obras que nos salvam. São efeitos gradativos da salvação. Está entendendo? Portanto, o pecado não nos separa de Deus. O pecado que separa de Deus é aquele que você não confessa, não se arrepende e não está dependendo do Espírito Santo para ele tirar o pecado da tua vida. A dependência da graça que te salva. O pecado supremo mudou a graça. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Nós somos salvos pela graça. Seu filho vos libertar, verdadeiramente seres livres. Não tente ser o seu salvador nem o seu Deus. Não tente ser o seu santificador. Não tome sobre você a responsabilidade da santificação. Porque é uma parceria, uma sinergia. Nós nos arrependemos e nos convertemos, e o Senhor nos santifica. Moisés não poderia abrir um mar para Deus, mas ele podia levantar o cajado, confiar em Deus, amém? Muito profundo que estamos falando, amém, irmãos? Ouça mais uma vez e passe para alguém que está debaixo de culpa. Porque a culpa faz com que a fé fique inoperante, o ministério fique travado. Uma consciência culpada, uma consciência de pecado. Você precisa ter uma consciência de Cristo, né? Claro que queremos continuar nos santificando, mas isso não para ser salvos, tá? Então o pecado não nos separa de Deus. Se o pecado nos separasse de Deus, quem seria salvo? Qual de nós pode dizer, irmãos, que quando você morrer, você está praticando 100% dessa palavra? Diga para mim. Muitos dizem assim, caiu, mas já voltou, né? Acho que eu vou colocar os 5G, irmãos, para melhorar aqui. Tá caindo, né? Que não tem nenhum pecado. Não que você esteja brincando com o pecado, aqueles pecados grosseiros, assaltando, prostituindo, mentindo, espancando. Estou falando de pecados grosseiros, estou falando quem é de vocês que nunca peca. Né? Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que nunca peca. Involuntariamente, não é porque a gente quer, porque nós temos uma carne que às vezes somos tentados, não é? Às vezes vacilamos. Então, quem é que será salvo por não ter nenhum pecado? Nós não somos salvos por não ter nenhum pecado. Nós somos salvos por não amarmos o pecado, por odiarmos o pecado, por confessarmos o pecado, por renunciarmos o pecado e por dependermos do Senhor que nos tira do pecado. Está entendendo? Nós somos salvos pela graça através da fé. Não somos salvos por parar de pecar. Você acha que algum de nós, irmãos, parou completamente de pecar? Você pode dizer para mim que teve algum dia da sua vida, desde que você recebeu a Cristo, que você parou de pecar? Você não pecou mais. Essa semana você não pecou mais. Existe alguém que pode dizer assim, eu cheguei num ponto, pastor, que eu não peco mais. Eu fico admirado com os legalistas, o tempo de Paulo aqui, como Pedro, que eles falam, ali está uma pecadora, né? Eles disseram, ali está uma pecadora, Jesus olhou e só viu pecadores, todos pecaram e querem estar glória de Deus. Só que aquela pecadora estava arrependida, e os fariseus estavam com pedra na mão. Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, pelos mais velhos veio a consciência do pecado e foram saindo. Então, eu quero perguntar para você. Você que diz que o pecado nos separa de Deus. Então, você está separado de Deus, não é? Hebron, how are you? Be blessed. Be welcome. Jesus loves you so much. Greetings from Brazil. We are preaching about Galatians, about be saved by the grace, by the blood of Jesus Christ. Not for works, not by human efforts, you know. We are talking about salvation in Christ through sanctification by the Holy Spirit, you know. It's nothing manufactured, not for us, you know. It's about Jesus Christ. Many people here in Brazil thinks that
they need to be holy to be saved. But it's not this way. We are saved, and so the Holy Spirit makes us holy. Is an effect, you know? The sanctification is the effect, the result of the salvation, not the condition to be saved. We are not saved because our works. We are saved for the good works, you know? It's very important to understand that no one on this earth is perfect in behavior, but the blood of Jesus Christ cleanses from every sin we confess sincerely with the intention to get out of this level, you know. Be blessed. You are very welcome. You are free to make friendship here. You are free to put your YouTube link and make friends here, ok? Então veja bem, quando um fariseu diz o pecado te separa de Deus, ele parte do pressuposto que ele não tem pecado. Quando a pessoa diz assim, Elenir, o pecado te separa de Deus, ele parte do pressuposto de que ele não tem pecado. Entende? E não há nenhum de nós que não tem alguma área que nós estamos confessando e ainda não abandonamos. Tem áreas, irmãos, que a gente confessa e já abandonou, já tem nojo. Mas tem áreas da nossa vida que nós estamos confessando e Deus está nos libertando. Não terminou o processo ainda, não viramos anjos. Entende? Não viramos anjos ainda. Então o que acontece é que o pecado não nos separa de Deus. O que nos separa de Deus é o amor ao pecado, é esconder o pecado, é brincar com o pecado, como disse o pastor Riclave, que pregou uma mensagem maravilhosa, né, Carla? Que é o destemor, que é não se importar com o pecado. O pastor Riclave falou sobre isso, que o destemor que nos condena, não é o pecado que nos condena. Porque o pecado não nos condena porque Jesus pagou pelos nossos pecados. O nosso pecado confessado não nos condena, não tem consequência. Soy de Dominicana, bendiciones, saludo desde Brasil a todos hermanos de República Dominicana. República Dominicana para Jesucristo. Que Deus bendiga muchísimo, hermanos e hermanas de República Dominicana. Então veja, Carla, que essa ideia extremista aqui, ó, pecado nos leva para o inferno. Brinque com o pecado, que o pecado não tem importância. Aqui nós vemos, Carla, um extremo. O pecado não tem importância. Tá vendo o extremo aqui, Carla? Pode pecar, o pecado não tem importância. Aqui é um extremo, ó. Qual outro extremo, Carla? Pecado te leva para o inferno. Não, não. O sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Você não tem que ir para o inferno, Jesus já pagou o seu pecado. Agora o que você precisa é se arrepender e continuar se entregando, e o Espírito Santo vai te convertendo, vai te libertando do amor ao pecado. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, e somos santificados pelo Espírito. Portanto, a culpa é uma intenção de autossantificar-se. Assim como a preocupação é uma intenção de substituir o Espírito para nos livrar de problemas. A Bíblia diz que o justo será liberto através da fé. Tá certo? Não só do inferno, mas também das dívidas, das doenças, entendeu? Portanto, é uma tentação tentarmos substituir o Espírito. Isso parece sábio, mas isso é tolo. Então, como podemos discernir que estamos no Espírito? Arrependimento e fé. Como é que podemos discernir que estamos na carne? Culpa e a tentativa de mudar para ser salvo. Como é que sabemos que estamos na carne, Carla? Quando estamos preocupados e ansiosos. Aquele que busca salvar a sua vida perderá. Preocupação é eu dizendo para a minha carne, o que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Entende? Os que estão preocupados, eles não estão na fé, eles estão na carne. Os culpados, aqueles que estão se culpando, mesmo estando em Cristo, se condenando, eles não estão na fé, eles estão na carne. Assim como aquele que diz, eu não consigo perdoar tal pessoa, eu odeio tal pessoa, está na carne.
Porque no Espírito está a capacidade de amarmos os nossos inimigos. Essa capacidade, onde está o Espírito, está a liberdade. Por isso nós podemos ver que pelo fruto, Carla, nós descobrimos a árvore. Pode o espinheiro da maçã? Não pode. Então a carne, para ela tudo é impossível. Mas para o Espírito tudo é possível. Tem algumas pessoas que falam assim, Josete, isso é tão difícil, pastor. Não existe difícil na Bíblia, sabe, Josete? A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Lá em Mateus 11, 28 ao 30, Jesus diz, vinde a mim, que o meu fardo é leve. Portanto, na Bíblia, Josete, diz duas coisas. A carne isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E tudo é possível que crer. Portanto, não existe difícil. Existe possível e impossível. Entendeu? Santificação na carne debaixo de culpa, impossível. Deus livrar você através da preocupação, impossível. Você perdoar o seu irmão na carne, impossível. Só fingimento. Entende? Então não existe o difícil. A ideia do difícil, Josete, é a seguinte. Se eu me esforçar um pouco mais, eu consigo. Mas não é possível. Porque se esforçar um pouco mais na carne, não produzirá resultado. Portanto, a palavra difícil, ela tem a ver com carne. Com a mentalidade da carne. Por exemplo, quando eu digo assim, largar esse pecado é difícil, pastor. Perdoar essa pessoa é difícil, pastor. Resolver os meus problemas é difícil, pastor. Isso é a mentalidade da carne. Porque não é difícil, é impossível. O perdão é um milagre produzido pelo Espírito. A santificação é um milagre produzido por Deus, através da fé. A santificação, ela é produzida por Deus, através da fé, que é a dependência da graça. Tá entendendo? Portanto, quando uma pessoa diz é difícil, significa que ela está tentando. Que ela está na carne. Porque difícil significa estou me esforçando na carne. Deus quer obediência, mas ele não quer obediência na carne. Porque a obediência na carne, ela é obra morta. Então, quando eu chego a isto é impossível, começa a vida cristã, Josete. Paulo escrevendo lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, ele diz, chega um ponto em que eu desisti de se acertar com Deus pelo meu esforço. Chegou um momento em que eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, só o sangue de Jesus que vai ser minha justiça. Eu não tenho justiça que é minha. Eu não tenho mérito para entrar no céu. Eu não tenho como me salvar. Eu apresento o sangue de Jesus como minha justiça. Como pagamento para eu entrar aí. Como o meu fiador para eu entrar aí. Entende? Porque todo fiador fica torcendo para que você pague para ele não ter que pagar, né? Só que Jesus é diferente. Ele é aquele fiador que já pagou para você não ter que pagar. Se um fiador, ele for fiador da tua casa, ele fica torcendo porque você paga o aluguel para que ele não tenha que pagar, né? Só que Jesus é um fiador diferente. Ele já pagou o teu aluguel até o final da tua vida. Para você não ter que se preocupar. Entende? Então ele é um fiador que garante o pagamento. O pagamento diante de Deus. Então veja o que é justiça. Outro dia eu estava falando com a Arlana. Arlana, você está aí, Arlana? Aquele assunto da justiça, Arlana, é o seguinte. Não há justiça diante de Deus senão o sangue. Qualquer ideia de nos justificarmos diante de Deus que não for pelo sangue, de ser salvo, aceito, abençoado, que não seja o sangue, isso não é cristianismo. Entende, Arlana? Esse aspecto da justiça é uma coisa muito importante. Veja bem, Arlana. Qualquer ideia diante de Deus de justiça, ou seja, por que Deus vai me ouvir, Arlana? Por que Deus vai me curar? Por que Deus vai me prosperar? Por que eu vou para o céu, Arlana? O que é justiça? É eu compreender que por causa do sangue, eu estou quites com Deus. Você está entendendo? Então, quando você tem uma consciência graciosa, Arlana, você compreende que a única coisa que se justifica diante de Deus é o sangue. E aí, Arlana, hoje nós estamos na segunda parte. A única coisa que nos justifica neste mundo é o trabalhar do Espírito. Então, esperar inteiramente na graça, Arlana, é exatamente esse ponto. De não dizer é difícil, é dizer, Deus, fora do sangue,
E fora do Espírito, tudo é o que, Arlana? Vaidade. Arlana, hoje eu fiz dois louvores. Fora da unção ali do Espírito Santo e do sangue de Jesus, você sabe o que é aquela adoração ali, Arlana? Vaidade. Sabe o que é essa live aqui, Arlana? Essa live aqui? Fora o sangue de Jesus e o Espírito Santo, Arlana? Vaidade. Tudo é vaidade. Então, quando nós compreendemos, Arlana, que diante de Deus a nossa justiça é o sangue, e que diante dos gigantes, dos problemas financeiros, saúde, problemas com a carne, tentações, problemas com vizinhos, com parentes, isso é da alçada do Espírito. Se nós não compreendermos que é uma dependência total do Espírito. Agora veja só, Arlana, nós dependemos 100% de Jesus para sermos salvos do inferno, não entendeu? A gente não diz assim, fora Jesus tem mais isso também, né? Eu vou pro céu, tá bom que Jesus me salvou, mas eu também tenho mais isso. Mas não tem, né, Arlana? Você tá entendendo? Você tá entendendo que é Jesus e Jesus apenas? Você não acrescenta nada em Jesus para ser salvo. Não tem como. Você acha que alguém pode acrescentar algo mais ao estar consumado ao sangue de Jesus para ser salvo? Não tem como, Arlana. Você acrescentar nada para ser salvo. Você foi salvo se você confiou em Cristo, entende? Agora, essa ideia tem que ser aplicada no Espírito. Porque assim como eu sou salvo em Cristo, eu só posso ser salvo da minha carne, das dívidas, das doenças no Espírito. Esperando 100% no Espírito. Agora, a tentação é acrescentar algo ao Espírito. A culpa, as boas obras. Tá entendendo? Então, o que está acontecendo? A pessoa não é louca de dizer que ela vai acrescentar algo a Cristo para ser salvo. Mas muitas vezes ela está acrescentando um terceiro elo aqui. Deus diz assim, Arlana, arrependimento e fé. Sabe o que a pessoa coloca, Arlana? Arrependimento, fé, culpa e tentativa de mudar-se. Eu tenho uma série chamada Até Onde Vai o Arrependimento Saudável. Eu falo sobre isso. Então tem o jugo de Cristo, que é suave, e tem o tacão do Satanás.